Vamos falar de cultura portuguesa? Vem cá, quero te convidar para vir aqui no nosso telão. Vem cá, Alex, comigo. A cultura portuguesa é muito presente no nosso estado, nas tradições, na culinária e também na arquitetura. E esse é o assunto de hoje da série de reportagens do projeto Viva Açores, Conhecer é Viver. Quem vai nos conduzir dessa vez nessa história é o Elton Luiz. Não, e pensar que mais de 6.000 pessoas viajaram dos Açores até aqui em navios semelhantes a esse, encarregados de povoar Santa Catarina. Há 275 anos, portugueses açorianos embarcaram com o objetivo de povoar esta parte do Brasil. 3 meses embarcados com água por todos os lados, 46 dias de quarentena para depois, finalmente, colocar os pés em terra firme. A partir daí, só felicidade? Não. Era preciso construir, era preciso abrigar-se, ter uma casa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar justamente sobre a arquitetura herdada dos portugueses que aqui estiveram. E seriam horas para explicar o tamanho dessa contribuição portuguesa que ajudou no crescimento de várias vilas, entre elas Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, Santo Antônio dos Anjos de Laguna, como nos contou o arquiteto e historiador Fabiano Teixeira. Nós tínhamos já cidades, tínhamos povoados, Laguna, Desterro, São Francisco já existiam enquanto povoados, quando os açorianos vêm para cá, né? Mas, claro, era uma população muito pequena, né? Nós tínhamos principalmente um contingente militar, que vem um pouco antes para preparar essa estrutura que vai receber os açorianos, os engenheiros militares, os soldados que vão estar protegendo as fronteiras, que vão estar edificando as praças com as fortificações, né? E aí os açorianos vêm para povoar esse território, que era, a grosso modo, despovoado. Com essa confirmação, iniciamos um passeio com um olhar voltado para a arquitetura e nos dirigimos ao sul da ilha de Santa Catarina, mais precisamente ao Ribeirão. E se o colorido e o formato das construções fazem com que a imaginação ganhe asas, espere até ouvir as histórias do seu Nereu do Vale Pereira, um legítimo descendente de açorianos que mantém uma casa-museu com muitos detalhes da época secular em que foi construída. As pedras são colocadas ajustadas em cima de uma pedra maior que tem por baixo. Não há uma argamassa para sustentar o alicerce. O alicerce solto, voante, vamos dizer. Logo na chegada, nos contou, por exemplo, que o corredor e a quantidade de janelas de uma casa dizia muito sobre o poder aquisitivo da família que ali residia. Se uma casa ia ter 2 janelas, 3 janelas, 4 janelas, 5 janelas, estava muito em relação à prole que ele geraria ou que gerou, vamos dizer. Normalmente o número de janelas ela retratava a posse financeira do construtor. De um lado, de outro lado, o número da família que ia abrigá-la. Ou seja, em bom português, tanto lá quanto cá, houve tal definição. Como nos conta Igor Espínola de França, um arquiteto que vive na região central do arquipélago. Sim, tem a ver. Não é só a quantidade de janelas, é também a própria volumetria da casa. Portanto, a casa poderia ter um piso elevado, portanto, isso corresponderia a um estatuto social mais elevado também, não é? com maior capacidade e maior poder monetário, e essa modalidade da porta ao centro com 2 janelas, uma de cada lado, é uma tipologia arquitetónica que se encontra muito nos meios rurais açorianos. Partiu Laguna, terra de Anita Garibaldi e com uma arquitetura de encher os olhos. O professor Laércio, que é um dos apaixonados pelos detalhes e também pela história intrínseca desse lugar, nos recebeu. Que havia toda uma disputa ainda pelo sul da América, era algo que ainda não estava ainda muito decidido, mesmo pelo tratado, existia um tratado de Tordesilhas, mas ainda não havia assim, uma definição dessas terras aqui. Então, por isso que os açorianos foram trazidos pela coroa portuguesa, e aí fixaram moradia em Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco, Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis, e Santo Antônio dos Anjos de Laguna. E daqui se espalharam por todo o litoral. A chegada não foi fácil e a adaptação precisou seguir algumas regras, inclusive arquitetônicas. Já existia em Laguna uma estrutura organizacional e que determinava o padrão que as construções deveriam seguir. E uma dessas formas que ele delimitava, por exemplo, é que as casas tinham que estar construídas alinhadas à rua, elas tinham que ser coladas umas nas outras, né? Então elas só teriam uma fachada.
E a característica da arquitetura luso-brasileira é essa bem marcada que a gente tem aqui nesse espaço, que ele acabou ficando mais presente. A partir de 1808, 1810, com a abertura dos portos no Brasil, tá? Vão surgir elementos arquitetônicos estéticos novos, tá? E aí cria-se uma norma, né, de que as águas dos telhados não podem mais cair sobre as calçadas. Ah, pronto. Porque eles atrapalham os pedestres, as pessoas que estão caminhando. E aí aí surge a platibanda, que vai esconder um pouco o telhado, mas por trás da platibanda você vai ter a calha. Mas engana-se quem pensa que o povoamento pelos portugueses se restringiu apenas ao litoral. Na verdade, açorianos com aptidão pela agricultura estavam em busca de terras mais férteis. E acredite, eles resolveram subir a serra. Muita gente não sabe disso, mas eles foram parar em Lages. Nossos desbravadores portugueses enfrentaram caminhos não tão fáceis na busca por novas terras e conseguiram êxito. Aqueles que ambicionavam, que tinham uma perspectiva de uma vida melhor, de prosperidade, vão buscar outros espaços. E um desses espaços é o Planalto Catarinense, né? Onde a abundância de pastagens, né? O tropeirismo, enfim, acenava para essas pessoas uma perspectiva de progresso. Então, muitos filhos, netos de açorianos sobem a serra e vão se estabelecer nos campos de Lages, se tornando grandes fazendeiros. Fabiano escreveu um livro que está na segunda edição sobre a arquitetura do Planalto Catarinense e jogou uma luz sobre a influência do povoamento português na serra, bem como as técnicas utilizadas para a construção. Os materiais que são encontrados nessa região vão determinar também essa arquitetura. Nós temos tanto as rochas, basalto, o arenito. A arquitetura portuguesa ela se caracteriza bastante, a arquitetura tradicional, pelo emprego da alvenaria de pedra e cal. E nós vamos ter a manutenção dessas construções de pedra e cal aqui na região serrana de Santa Catarina também. E nós temos uma abundância muito grande, então, de arenito e principalmente de basalto. Basalto, inclusive, na forma de afloramento rochoso, com muita pedra solta pelos campos. As famosas taipas de pedra são utilizadas por todo o arquipélago dos Açores. Sabia disso? E recorremos novamente ao Igor, o arquiteto açoriano, que nos contou sobre as taipas existentes do outro lado do Atlântico. Serve muitas vezes para delimitar as propriedades dos caminhos ou até para separar propriedades de diferentes proprietários, ou até eventualmente pertencem ao mesmo proprietário, mas são diferentes parcelas agrícolas que são separadas. Às vezes está associada a declives do terreno. E acreditem, no centro de Lages, encontramos, com a ajuda da arquiteta Lilian, um sobrevivente dessa arquitetura portuguesa com certeza, o casarão Juca Antunes, nome herdado do dono, José Antunes Lima, que foi uma importante figura política da região. Lages não foi uma cidade que preservou um núcleo urbano, que a gente conseguisse até estudar mais e entender as referências portuguesas e açorianas, até distinguir, né? Então, o que sobrou na área urbana de Lages é esse casarão, que se chama Casarão Juca Antunes, ele é de 1850, que é esse exemplar dessa arquitetura que a gente denomina luso-brasileira. Luso-brasileira. Né? Luso-brasileira, né? Porque é uma arquitetura que vem de Portugal e vai para diversas colônias. Açores para o Brasil e as colônias brasileiras, mas que vai ter algumas variações, né? De acordo com o local, assim. Confirmada a presença arquitetônica portuguesa açoriana também em Lages, agora sim é hora de voltar. E com a certeza de que a história renderia inúmeros capítulos, por enquanto é preciso valorizar, agradecer e honrar os nossos antepassados que para cá vieram. Que assim seja, seu Nereu. Ter fé de que manteremos a história viva para as futuras gerações. E por falar em fé, a religiosidade é algo extremamente marcante e que nos liga sobremaneira aos açorianos. Quem sabe não ampliamos o nosso olhar sobre esse assunto no próximo encontro.